Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Carreta Agro pelo Brasil. Hoje, diretamente do Rio Grande do Norte, especificamente da Festa do Boi 2025, a maior feira agropecuária do estado. Estamos aqui reunidos para falar sobre um tema muito importante: sanidade animal e a sua correlação com a economia, com a saúde pública e com o produtor rural. E para tratar desse tema muito importante, estou hoje com Dr. Renato Dias, que é diretor do Instituto de Inspeção e Defesa Agropecuária do Estado. Seja muito bem-vindo, Renato, o IDIARNE. E Dr. Caio Galtieri, que é médico veterinário do Senar e está à frente da vacinação do rebanho dos produtores atendidos pela TEG. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer tê-los aqui conosco. E eu vou iniciar a nossa conversa perguntando a Renato. Renato, hoje qual o papel do IDIARNE na sanidade animal, sobre o tema sanidade animal? O que o IDIARNE faz? Qual é a responsabilidade do IDIARNE? Quais são as ações que o IDIARNE tem no Estado para controle e prevenção das principais doenças? Muito boa tarde, Fernanda, a todos que nos assistem, nos ouvem, né? Inicialmente é uma grata satisfação, né? Estarmos aqui nesse momento vivenciando a Festa do Boi, o principal evento agropecuário aqui do nosso estado, e tendo essa oportunidade de falar aqui um pouco sobre o IDIARNE e nossas ações, né? Então, o IDIARNE, como você bem disse, é o órgão responsável pela sanidade agropecuária dos rebanhos aqui do estado do Rio Grande do Norte, né? Nós somos um órgão criado em 2006, com início das nossas atividades em 2008, e aí nós garantimos todo o controle, todos os projetos e ações de erradicação de doenças de notificação obrigatória em solo potiguar, para ter esse impacto direto na sanidade dos animais propriamente dito, como também o impacto na economia do Rio Grande do Norte, também contribuindo para a economia do Nordeste e do Brasil, né? Então, o IDIARNE, por exemplo, dentro aqui da Festa do Boi, um evento que começou agora no último dia 10, mas a equipe de IDIARNE já vem trabalhando aqui dentro desde o último dia 6, na recepção dos animais, na conferência da documentação zoossanitária, a guia de trânsito animal, os exames, né, específicos para cada espécie ou grupos de espécie, um exame clínico desses animais e tendo todo esse controle direto de entrada e também saída desses animais aqui, para garantir que todos os animais que venham para essa grande aglomeração, eles possam vir sadios e que também nessa grande mistura que acontece aqui, onde a gente recebe animais de todas as partes do Brasil, nós possamos também garantir essa sanidade da saída dos mesmos. Entendi. Então, Renato, hoje o IDIARNE ele consegue ter dados da quantidade do rebanho do Rio Grande do Norte e do percentual que é vacinado? Sem dúvida alguma. Hoje nós temos os principais rebanhos do estado, né, de bovino, caprino, suíno e ovino. Nós vamos ter aí, hoje um rebanho bovino, uma estimativa de 1.300.000 cabeças, tá? Um rebanho ovino muito pujante, muito significativo, com um pouco mais de 1.450.000 cabeças. Um rebanho caprino entre 450 e 500 mil cabeças. Um rebanho suíno praticamente estimado nesse mesmo quantitativo. Hoje nós já temos uma capacidade de alojamento para aves, já hoje presente, já ativa para mais de 2,5 milhões de aves, com produção de ovos, com produção de carne, com granjas integradas aqui dentro do estado do Rio Grande do Norte, como também um rebanho de equídeos, aí com um pouco mais de 200 mil animais. O que a gente leva em consideração a isso, não só de um rebanho relativamente expressivo para as características do Nordeste, mas também o que nós temos do grande avanço que é o nosso melhoramento genético, né? Então a gente sempre conversa em conversas informais aqui dentro do evento, com os colegas médicos veterinários, a gente vem sempre reforçando, né, o crescimento do melhoramento genético do rebanho do estado do Rio Grande do Norte, onde, comparado para alguns estados do sul, sudeste, centro-oeste, nós podemos ser relativamente pequenos, né, quando eu falo da minha quantidade, mas quando eu atribuo uma qualidade a esse meu rebanho, aí nós estamos entre os principais plantéis do Brasil.
Tem 1 milhão e 300 de bovinos, 1 milhão né? e 300 mil Você animais falou. bovinos. Desse 1 milhão e 300 de bovinos, a gente poderia dizer que qual percentual deles é vacinado? Olha só, Fernanda, quando a gente brinca, que a gente fala no passado, né, que a gente não vacina mais para a febre aftosa, por exemplo, mas a nossa última campanha de vacinação contra a febre aftosa, que aconteceu em abril do ano passado, dentro daquele processo de migração ou de evolução do nosso estado sanitário, de livre com vacinação para livre sem a necessidade mais de vacinar, nós atingimos ali 96% de cobertura vacinal. Então é um índice muito satisfatório, onde o Ministério da Agricultura preconizava aí uma cobertura vacinal de em torno de 85% a 90%. Nós conseguimos atingir esses índices, que era um dos pré-requisitos que os estados tinham que apresentar perante o Ministério da Agricultura para seguir nesse pleito aí da elevação do nosso estado sanitário para esse status ouro que nós temos hoje, que é esse de livre da febre aftosa, sem mais a necessidade de vacinar. Então, atualmente, quais são as vacinas obrigatórias aqui no estado? Bem, hoje nós trabalhamos com a raiva, tá? Para essas espécies, para os animais de produção, e aí vem novidade para o ano 2026, onde nós estamos revisando a nossa portaria de obrigatoriedade da vacina para raiva, onde tinha apenas pulverizado por alguns municípios que haviam tido espoliação pelo morcego hematófago e a presença de alguns animais positivos para raiva, mas a ideia agora é que nós possamos ampliar para praticamente todo o estado do Rio Grande do Norte, dando foco naquelas regiões mais agudas, mais endêmicas, onde tem de fato a presença do morcego hematófago, na região mais de montanha, região de serra, que é bem característico, que serve como abrigos naturais para essa espécie, tá? E agora a grande mudança nossa para o momento é essa nossa evolução para o controle da brucelose animal aqui no estado do Rio Grande do Norte, né? Que esse é o grande projeto, digamos assim, do INDIARNE para esse presente momento. Então, gente, tem vacina para brucelose ou não? Vacina para brucelose já presente, então, só que agora dentro de uma nova perspectiva, acabamos de publicar, falei que tinha notícia bem quente para trazer para cá, acabamos de publicar agora no último dia 19 de setembro, a portaria 42, quem nos ouve, quem nos assiste já pode estar precisando, tá no nosso site lá, indiarne.rn.gov.br, pode ter acesso para ler a portaria na íntegra, e aí agora é toda uma reformulação do programa estadual aqui de controle da brucelose e da tuberculose animal no nosso estado. Perfeito. Então, raiva e brucelose. Então, antes de perguntar ao doutor Caio aqui, quais os principais... Por que o produtor rural ele precisa se preocupar em vacinar os animais contra raiva e brucelose, eu queria que você falasse, doutor Caio, um pouco para a gente qual tem sido o papel do Senar de mão dadas aqui com o INDIARNE, ajudar para chegar a esses 96%, por exemplo, de cobertura vacinal aqui no nosso estado. Que eu sei que o Senar tem feito um trabalho muito bom, não é isso? Uhum. Pelas mãos do doutor Caio. Boa tarde, minha colega Fernanda, né, coordenadora de ATG. Boa tarde também a doutor Renato, diretor técnico lá do órgão de fiscalização, parceiro nosso, contribuindo para que ocorra, né, que alcançamos esses números tão significativos para um pequeno estado, né, do Nordeste brasileiro, em se comparando com outras regiões mais produtivas, digamos assim, no segmento. Olha que números expressivos o nosso Rio Grande do Norte tem, que daí faz jus ao nome, né, Rio Grande, né, que seja grande nessa atividade que não só alimenta, mas que fixa o homem no campo, a atividade pecuária. Fernanda, em especial essas duas enfermidades que você falou, né, ambas zoonose, né, são doenças transmissíveis diretamente do animal ao ser humano, nosso produtor rural, não só ele, como o trabalhador rural, né, eles estão expostos diretamente porque eles estão ali na lida, no manejo com esses animais. Então, como você falou lá atrás, isso sim, a importância com saúde pública. O INDIARNE é um parceiro essencial para as nossas ações na assistência técnica e gerencial. Estamos contribuindo dentro das nossas limitações, até o público que alcançamos, né? Aquele público que alcançamos, nós tentamos atender da melhor forma. Assim como você bem falou, estou nos 4 cantos do estado, onde existe uma turma de bovinocultura, que seja leite ou que seja corte, pelo menos uma vez ao ano, uma semana, estamos lá realizando isso perante levantamento dos nossos técnicos de campo
que estão lá em contato direto com o produtor. Você tem algum número, alguns dados aí de quantos animais você já conseguiu vacinar? Temos sim, Fernanda, em especial a brucelose, né? Porque a brucelose ela tem uma particularidade que ela só pode ser feita pelo colega médico veterinário habilitado no órgão de fiscalização, no caso o IDIARN, que disponibiliza uma lista para os produtores para que eles busquem esse profissional. Os produtores que são assistidos na assistência técnica e gerencial do Senar, eles recebem, né, esse benefício. Contra a raiva não, o próprio produtor pode adquirir e ele mesmo fazer a imunização dos seus animais. Com relação a números, eu vou falar um pouco da nossa história, como que entramos, né, perante essa ação de tamanha, digamos assim, importância para o segmento, né? O ano, salvo me engano, era 2018, quando chegou uma solicitação lá na nossa federação, na FAER, né, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Rio Grande do Norte. Chegou lá uma demanda do Sindicato dos Produtores Rurais de Santo Antônio, doutor Renato. Beto, Sim, falando aqui para o doutor Renato, chegou essa solicitação, Beto Madruga, né, para que fosse feita a imunização desses animais lá específico pecuária de corte, bovinocultura de corte, gado branco, gado Nelore, né? Em especial, naquela data, nós conseguimos imunizar em torno de 300 bezerras, né, 300 futuras matrizes que foram imunizadas naquele ano. Essa ação foi bem vista, Fernanda, tanto pelos produtores como chegou ao nosso sindicato. E de prontidão chegando ao sindicato, chegou aonde? Chegou na federação. E daí eu gosto de dar nomes, Renato, eu não me omito. O presidente Zé Vieira, presidente da nossa federação, do Senado do Rio Grande do Norte, ele é muito sensível àquilo que chega do campo. Chegou essa demanda para que nós pudéssemos estender essa ação que foi feita no município de Santo Antônio a outras regiões do estado, né? E aí a coisa entrou no Seridó, região central, até o Alto Oeste. Quando foi 2021, que assim, eu vi que a coisa já estava pujante, seu colega Caio não estava mais como coordenador de ATG, estava praticamente, né, só nessas atividades de campo. E aqueles números bem expressivos, doutor Renato, comecei, né, a notar para que pudéssemos ter um prumo no nosso trabalho que estávamos fazendo. Eu confesso a você que nós chegamos ao número de atender aí 400 a 500 produtores ano no segmento da bovinocultura, que seja leite ou corte, em especial bem maior a questão do leite. Nesses 400, 500 produtores, nós passamos das 2.000 bezerras vacinadas ano. Quando foi em agosto desse ano, a gente, contando 2021 para cá, nós ultrapassamos as 10.000 bezerras, 10.000 futuras matrizes, ou que já estão, né, como matriz bovina leiteira. Né? Leiteira e de corte. Então, assim, e o número é crescente, ele não para, a demanda é gigante. Conforme vai chegando essas solicitações na nossa casa, e aí eu acho que o papo vai se estender um pouco mais, a gente já vai adiantando e fazendo outras ações. Saímos da vacinação, iniciamos na parceria com o IDIARN. Como eu disse aqui, não me omito, eu gosto de dar nomes. Fiscal Agropecuário Estadual do IDIARN, doutor Franciel, doutor Alcimário, tem colaborado muito com essas ações conosco em campo. E é isso. E o limite, quem diz, é o produtor rural potiguar. Eu queria só complementar e enaltecer essa fala do amigo aqui, que nos enche de orgulho em ouvir esse tipo de parceria aqui, que é um sucesso total. Sabe por quê? Quando a gente trata de números, o que vale são os números, né? Que a gente tem que trazer aqui para deixar para quem nos busca, quem nos ouve, quem busca informação também, que ele saia não satisfeito propriamente dele, mas que ele saia entendido daquilo que está sendo trabalhado. Quando meu amigo Caio ele levanta esse número de chegando a um pouco mais de 10.000 bezerras, olha o que significa isso. Em agosto. Em agosto, tá? Olha só o que significa isso. Em 2019, nós, por
termos cumprido alguns pré-requisitos perante o Ministério da Agricultura, nós passamos a utilizar a estratégia 2 de vacinação contra a febre aftosa, que dizia o quê? Na primeira etapa, em maio, você vacinava todos os animais, e a gente, uma conversa de curral, que a gente dizia assim, é de mamando a caducando, né? E esse termo até pegou pelas propriedades aqui do estado. Só quando era em novembro, vacinava só os animais de 0 a 24 meses, tá? Que isso aí daria em torno de 30 a 33% do nosso rebanho. Quando eu falo os animais de 0 a 12 meses, que dá 30 a 33% do rebanho de Indiana, a gente trazia isso aí para em torno de 400 mil cabeças, não vamos chegar na matemática precisa, mas eu tenho de 0 a 12 meses, machos e fêmeas. Quando eu divido isso, tiro os machos do meio, esse meu número ele cai aí para em torno de 250, 260 mil animais. E quando eu separo as fêmeas em idade vacinal, perdão, de 3 a 8 meses, aí eu vou estar puxando para em torno de 100 mil animais. E onde só um projeto de uma instituição, como o Senar, está chegando a um número superior a 10 mil animais. Ou seja, para vocês terem ideia, né, o tamanho e a magnitude desse projeto, desse trabalho de vocês, e essa parceria propriamente dita. Como eu falei para a Fernanda aqui fora do ainda, eu disse, o primeiro órgão, instituição que nós batemos a porta para tratar desse nosso projeto da brucelose recente agora, em torno de 4 meses atrás, foi o Senar. Nos reunimos lá com o Luiz Henrique, a Isaura também participava lá conosco, falamos muito, tentamos até encaixar o colega Caio nessa reunião, mas Caio não estava na reunião por quê? Porque estava no campo vacinando fêmeas. Então eu falei, até brinquei com o Luiz, falei, deixa ele lá então, o interesse dele, o interesse nosso perante o amigo Caio, que ele siga nesse trabalho, não é? Mas é que eu não podia deixar de trazer esses números para cá, não é? Do significado desse trabalho que está sendo feito hoje pelo colega Caio, toda o Senar, né, dentro desse contexto da vacinação contra a brucelose animal. Uma preocupação minha como engenheira de alimentos é que sempre quando a gente trabalha ou fala sobre sanidade animal, vacinação, a pessoa, qualquer cidadão, a maioria, acho que 90% descarta logo, não, isso não me interessa, isso não tem nada a ver comigo. E eu queria que algum de vocês, quem se sentir mais confortável em me dizer, falar pra gente, quais as principais doenças que acometem os rebanhos, dentre elas aqui as duas que tem vacina, né, que é a brucelose e a raiva, e como isso pode influenciar o consumidor. Eu queria que todos os consumidores eles ficassem cientes que a gente também precisa saber sobre isso, precisa entender, porque é uma preocupação nossa, né? A responsabilidade do produtor ele não começa só lá no campo e vai até a mesa do consumidor, né? Então, qual o impacto disso para o consumidor final, dessas doenças para o consumidor final e para também os produtores que manejam esses rebanhos, e também o impacto dessas doenças na economia para o produtor rural. Total. Uhum. Podemos aqui, né, doutor Renato, aqui responder de forma, digamos aqui, a dupla, né, para a doutora Fernanda. Fernanda, a gente falou da raiva, mas assim, eu acho que nesse segmento, né, dos derivados, do leite e tal, eu acho que foca bem na questão da brucelose e a tuberculose bovina, que apesar de não ter a vacina, né, na espécie bovina contra a tuberculose, na nossa espécie sim, não é? No bovino não, mas existe sim um diagnóstico do rebanho. E está lá na legislação para que, eu acho que sua pergunta tem tudo a ver com a questão lá do Seluarte. Não é? Para você. Isso, para trabalhar com leite cru, não é? Está na legislação, você tem que cumprir. Seu rebanho tem que ser certificado, sua propriedade tem que ser área livre de ambas as zoonoses, que são zoonoses diretas. O que é isso? Passa diretamente do animal para o ser humano. Eu acho que você perguntou também a respeito de quem lida, né, quem maneja esses animais. Também estão lá totalmente expostos. Há dados da OEA que mostram que a cada 10 indivíduos humanos, né, ser humano contaminado com a tuberculose,
2 advém do bovino. Não estou aqui comprometendo a espécie bovina, e sim a forma de manejar. Afinal de contas, sanidade é responsabilidade do produtor. Mas isso fica como alerta, né, para todos os produtores. Como alerta, mas que bom que a coisa está fluindo, né? Que bom que a coisa está acontecendo. Doutor Renato, eu sempre dou o relato que eu estava lá na minha graduação e eu me lembro de um rebanho certificado aqui no nosso estado. Não vou dizer anos, né? Porque assim, a experiência que a gente acumula, né, doutora Fernanda? Mas era no município de Monte Alegre. Acho que dona Márcia, né, do gado Jess, lembrava dela, não conhecia outra propriedade. Depois dessa parceria, né, com a atuação do órgão de fiscalização no nosso estado, a coisa tem crescido, Fernanda. São vários. Você vê quando iniciamos, quando essa demanda chegou lá na nossa casa, lá na federação, fizemos de um produtor e logo em seguida, no município de Parelhas, você estava presente, Queijeira Santa... De Marcelo Roque, você participou da entrega do lá também, certificado. Ontem teve o registro de vocês aqui na minha palestra. Você, doutor Yasmin e doutor Renato entregando, acho que foi no município de Carnaúba dos Dantas, no dia de campo. Entregando o certificado ali, que nós já fizemos a renovação, né? É importante passar isso para o produtor. Esse comprometimento dele não é só para adquirir o certificado. O certificado tem valia de 1 ano. 1 ano ele tem que renovar, né? Ele tem que ter a responsabilidade com o rebanho dele, que é o patrimônio maior do produtor rural. Ao adquirir animais, sua propriedade é certificada, é uma área livre. Esses animais têm que estar munidos do atestado da brucelose e tuberculose bovina. E daí essa parceria, que eu acho que é sucesso, vai crescer, né? A gente tem só a somar, a levar coisas boas para o segmento, tanto da pecuária de corte como a pecuária de leite, que eu acho que é a grande parte, né, do contexto do sertão, onde está inserido, né? Mais de 90% do nosso estado é semiárido, é onde se trabalha a bovinocultura de leite. Lá na sua região do Seridó, região central, alto-oeste, né? De lá que vem os queijos, manteiga e iogurte. Região litorânea mais atividade pecuária de corte, mas também tem pecuária de leite, né? E daí é isso, acho que é unir forças e levar esse trabalho adiante. Então, essas principais doenças, raiva, brucelose e tuberculose, a gente tem a tuberculose e a brucelose, que pode passar para o consumidor final através dos alimentos, né, dos derivados lácteos, caso esse rebanho ou não seja certificado, ou esse rebanho tenha algum... Tanto o consumidor final, como quem está manejando os animais, né? Isso. E para quem está manejando, entraria também aí a raiva, ou não? Também, né? também. O consumidor final só essas duas, mas para quem maneja os 3, né? É isso, a raiva, assim, se adentrarmos na parte clínica, ela traz os sinais clínicos bem característicos, né? Nós temos 2 formas que a raiva se desenvolve. A raiva típica, que é mais comum nos carnívoros, né, que o animal fica agressivo, agressivo até contra ele próprio. Sim. E tem a forma atípica, onde você observa paralisia do trem posterior do animal. É mais comum nos herbívoros, mas biologia não é matemática. Biologia não tem exatidão. Ambas podem ocorrer em espécies diferentes. Digamos assim, o herbívoro ele pode ser acometido da forma típica, furiosa. Não é comum, mas pode ocorrer. E daí o que é que vai fechar um diagnóstico? Exame laboratorial. Após óbito do animal? Isso, o animal com essas características, né, após óbito vai ser coletado material. Temos casos, Renato, de algum dos 3 aqui no estado? Sim. Qual o protocolo quando um produtor... Eu queria que vocês dissessem alguns sinais clínicos do animal e o que o produtor deve fazer, procurar idear. Falamos de raiva, né, doutor Renato? Na verdade, essas 3 doenças, elas se encaixam dentro da nossa relação de doenças de notificação obrigatória, da IN 50 lá de 2013, que faz com que o IDIARN ele tenha níveis de atenção para cada uma dessas doenças divididas por grupos que venham a ser acometidos. Por exemplo, raiva vai ser umas síndromes neurológicas. Então, o que a gente chama atenção para a raiva, para a população no geral, é porque é uma zoonose de praticamente ela tem uma taxa de 100% de letalidade. O que é isso? Aquele indivíduo que for acometido por ela, ele praticamente em 100% ele vai vir a óbito.
E a gente traz isso para o ser humano, como também para os animais de companhia, cão e gato, e também os animais de produção. Como o doutor Caio bem pontuou das duas formas, essa forma atípica ela vem a ser mais comum nos animais de produção, nos herbívoros, mas nós tivemos recentemente aqui casos de animais que apresentaram sinais de agressividade, mas o mais comum é quando o animal ele entra nessa paresia do trem posterior, como o Dr. Caio falou, né, que ele vai arriar os quartos, como a gente costuma dizer, e aí ele vai ficar com incoordenação motora, ele vai ficar em decúbito, deitado só de um dos lados, o que a gente chama de movimento de pedalagem, aquele movimento repetitivo, não é? E ele pode ter um movimento de cabeça voltada para trás, e quando ele prosta, e aí com poucos dias ele vem a óbito. Então, o IDIARN fica monitorando um animal desse quando nós somos notificados, que a gente aproveita aqui para dizer que a população pode e deve notificar qualquer qualquer coisa mais atípica que venha ocorrer na sua propriedade, comunica a um colega médico veterinário de campo, comunica ao IDIARN pelos seus escritórios, a própria Emater, que é parceira nossa, as secretarias municipais de agricultura, e vai lá e comunica. Não precisa trazer dados técnicos, o meu animal, não, é só dizer, olha, está morrendo bicho na minha propriedade, já será interesse para o IDIARN investigar. A única coisa que a gente vai iniciar ali é uma pergunta para a gente tentar entender qual o curso clínico. É neurológico? É vesicular, certo? Qual o curso clínico que está cometendo? Então, após o óbito do animal, o IDIARN vai lá, coleta fragmento do encéfalo daquele animal e aí a gente encaminha para o laboratório, aqui para o LACEN, tá? E também nós fazemos o diagnóstico diferencial para encefalopatia espongiforme bovina, para EB, onde a gente coleta um fragmento do tronco encefálico animal e encaminha para o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária, lá em Recife, o LFDA de Recife, que pertence à rede do Ministério da Agricultura. Mas graças a Deus, até então, não tivemos nenhuma confirmação, né, aqui no nosso estado da encefalopatia espongiforme bovina, a típica ou conhecida doença da vaca louca, não é? E mais casos de raiva, nós temos sim casos de raiva ainda nesse ano 2025 em algumas regiões do estado. Como prevenção, Renato? Como prevenção, Caio? Vacinação. Daí a importância, a gente volta para o eixo inicial da nossa conversa, né, que a gente vai ficar sempre dentro dele, que é a vacinação dos animais. Mas além da vacinação, eu tenho a espoliação, que é o quê? Que é o ataque do morcego hematófago, do morcego vampiro nos meus rebanhos. Você pode, qualquer casa agropecuária, tem uma pasta, que a gente chama de pasta vampiricida, que você aplica essa pasta no local onde o animal está sendo atacado, porque o morcego hematófago, ele é um animal que eu digo, doutor Caio, Fernando, ele é um animal perfeito, praticamente biologicamente falando, porque ele é um animal que praticamente ele não enxerga, tem todo aquele seu deslocamento, né, por ondas de som, e ele vai do seu local de abrigo até o seu animal, o animal que ele escolhe, ele começa a lamber, ao contrário do que muita gente pensa, ele não suga, ele lambe aquele ferimento, onde a sua saliva ela tem uma característica anticoagulante. Quanto mais ele lambe, mais sangue vai estar jorrando. E assim que ele vai deixar de sangrar, ele vai embora para o seu abrigo, no dia seguinte ou na noite seguinte ele volta para o mesmo animal, para o mesmo local que ele estava, ele começa a lamber e o sangue volta a sair novamente. Então, aplicou a pasta, já é esse controle. E voltando na primeira parte, quando você traça essa questão dessa importância da vacinação, que primeiro momento a gente tem que entender, o produtor tem que entender, o criador tem que entender que a vacina ela não é custo, ela é investimento. Como o doutor Caio bem colocou uma frase dele aqui que eu levo também para a minha vida. O seu ganha-pão, o seu escritório, a sua empresa, a sua indústria é o campo, são os seus animais. Tá? Então, a partir do momento que você investe na aquisição de vacinas para imunizar o seu plantel, você já tem meio caminho andado aí para ter sucesso naquela sua criação. E a gente trazendo esse paralelo para a questão econômica, né, e a gente chegando na produção de lácteo, a gente diz, essa nossa fala aqui vai para todo o Brasil, não é? Então, quem vem para o Rio Grande do Norte quer provar o queijo do Rio Grande do Norte. É o queijo de coalho, é o queijo de manteiga, é a manteiga de garrafa, é o doce de leite. E quando a gente vem falar desse controle, dessa produção de alimentos, reparem que não é uma coisa recente. A gente vai ter que retornar lá para a década de 50,
Quando foi publicada uma lei que é a 1283, que é a lei que ela estabelece que dita que todo estabelecimento de produtos de origem animal que manipule, que fracione, que produza, ela tem que estar registrada. E em 1989, pela 7889, foi criada os níveis de inspeção, que é o Serviço de Inspeção Municipal, o estadual compete ao IDIARN e o federal que compete ao Ministério da Agricultura. Então, todo esse contexto está envolvido, desde a minha sanidade do meu rebanho, para que eu possa ter um leite de qualidade, para que ele possa vir à indústria do laticínio, seja uma queijeira, seja para virar queijo, leite, manteiga, doce de leite, enfim, com matéria-prima boa, matéria-prima sadia, para que eu traga e que insira diretamente os técnicos do IDIARN, os colegas do Senar nesse conceito atual que é saúde única, não é? Que é saúde humana, saúde animal e o meio ambiente. Então essa interação, chegamos no nosso final, que é o impacto total na economia, tá? Então só para fechar essa parte agora, vocês terem ideia, o Rio Grande do Norte hoje tem o seu principal commodity, o seu principal produto é o quê? A fruticultura irrigada. Então, os mercados consumidores que consumem a fruticultura do estado do Rio Grande do Norte, eles têm os seus protocolos sanitários que, se porventura surge um caso de febre aftosa, uma reintrodução do vírus da febre aftosa no território potiguar, pode e vai comprometer a exportação de fruta do estado. Porque um país que não tem essa doença, olha que muitos países jamais tiveram registro da febre aftosa, eles não vão querer receber produtos de uma área que está infectada. Então já imaginou o prejuízo econômico que traria para o nosso estado uma reintrodução do vírus como esse. Então vem todo esse contexto para vocês entenderem onde entra os animais, onde entra a saúde humana e todo esse contexto econômico. Ambiental. E isso do ponto de vista macro, né? Se a gente for pensar em cada produtor, aí eles podem, caso não venha cuidar dessa sanidade animal, eles têm perda no próprio rebanho, né? Com a morte acometido pela raiva ou da perda de produtividade com a brucelose, né? Teria algum dado, assim, um percentual de perdas na produção de leite se um animal tiver acometido com brucelose? Fernanda, não vou dar dados bem concretos, mas assim, se você produz leite, você precisa de quê? Você precisa da matriz. A matriz, ela com a parte reprodutiva perfeita. Só tem leite se tiver cria ao pé, né? Há um ditado que diz o seguinte, que a boa vaca de leite uma cria lá no ventre, né? Outra no pé Um bezerro e outra puxando no pé. e outra no pensamento. Você resumiu bem, porque como que vai ter lactação se não tem gestação, né? Tem que ter parição para poder ter produção de leite. E a brucelose, ela vai diretamente aonde? Sistema reprodutivo. Isso. Assemelhamos muito a brucelose à questão de aborto, né? Quando tem aborto, né, já acende lá sinalzinho vermelho de brucelose. Mas a vaca brucélica, né, acometida da bactéria do gênero Brucella, geralmente ela tem um aborto e depois ela volta a parir normalmente. Teoricamente, essas crias são para serem crias caquéticas, né, que não desenvolvem bem, tal, como também ocorre a questão da retenção dos envoltórios fetais, a retenção de placenta. Essa vaca vai demorar mais a emprenhar. Se demora mais a emprenhar, né, a gestação vai ficar mais tardia. E aí a produção, a lactação também vai ficar mais tardia, Ou seja, afeta diretamente. onerando em prejuízo para o produtor. E assim, tanto na questão do animal, como na questão do ser humano. A gente está lidando aqui com doenças que podem ficar muito tempo naquele estado que chamamos de assintomática. Isso. E de repente, até muitas vezes, um pouco desconhecida, digamos nem desconhecida, não da rotina do médico humano, né? Se você for pensar só na sintomatologia, se pensar em brucelose, o que é que diz lá nas biografias, no contexto, né, onde a gente busca isso? Sudorese noturna, picos febris, várias enfermidades trazem essa sintomatologia. Mais evoluído que ela tem predileção pelas articulações. Outras enfermidades, até traumas, podem trazer problemas de articulação. Lá no final, chegando até o sistema reprodutivo. Então, assim, pode demorar muito
a chegar a um diagnóstico no ser humano, né? Assim como a tuberculose também, né? Tem indivíduos que são mais resistentes, porém, ele continua o quê? Como transmissor. Então, eu sempre digo essa palavra, é responsabilidade com saúde pública, quando você tem a sanidade do seu rebanho, né, para produzir, que seja leite, que seja carne, leite, quantos derivados temos do leite, né, e é isso, eu acho que tem que bater bem nessa tecla. Vacinação sempre. E com a participação do veterinário de campo sempre, para que ele possa ser essa porta de comunicação do produtor com o serviço veterinário oficial, para que a gente faça esse controle. Existe um termo que nos preocupa muito, não só na nossa área de atuação, como também nos colegas que atuam diretamente no campo, é o que nós chamamos de silêncio epidemiológico. É o quê? Mas não está tendo caso de brucelose no estado do Rio Grande do Norte. Mas espera aí, Diarne, não está tendo por quê? Vocês estão investigando e não estão encontrando nada, ou porque não está tendo nenhuma notificação? Tá? Então, o que nos prejudica muito é a não comunicação. Então, eu costumo sempre dizer em entrevistas, em palestras, em momentos como esse aqui, e dizer para a população que ela crie o hábito de comunicar, certo? E ter acesso a essa comunicação direta. Contatou um médico veterinário, o colega foi lá, viu o indicativo, ele vai ter aquele olho clínico, não é, treinado de estar naquela luta diária ali no campo, ele vai dizer, isso aqui vai ser um sugestivo para tal doença. E essa doença sendo de interesse do Diarne, imediatamente a gente vai naquela propriedade e vai iniciar os nossos protocolos sanitários. Vocês viram agora, na verdade, né, nesse ano de 2025, quando estouraram os primeiros casos de influenza aviária de alta patogenicidade na avicultura comercial e depois de subsistência, mas se o órgão sanitário ele não tiver preparado, né, no ponto de vista de pessoal, de equipamentos, de materiais, de insumos, para debelar aquela introdução daquele agente patogênico, a gente pode ter uma rápida disseminação, não é? E isso aí, além de ter o impacto nesses animais, o impacto na saúde humana também, voltamos mais uma vez para a questão dos impactos econômicos. Renato, e quais as ações o IDIARNE hoje tem feito? Como o IDIARNE tem feito esse controle? E se você tem alguma novidade de como vai ser esse controle, se permanecerá desse jeito, se vem novidades boas? Vem sim. Então, tudo que os órgãos de defesa, Brasil afora, praticam, o que nós praticamos aqui também não é diferente, ele vem baseado em instruções normativas do próprio governo federal através do Ministério da Agricultura. Nós vamos dizer que o Ministério da Agricultura entra como órgão ali planejador, e nós somos chamados como os órgãos executores de sanidade agropecuária nos estados, os famosos OESAs, tá? Então, em cima disso, cada órgão ele vai atribuir suas atividades, suas políticas públicas voltadas para o controle de doenças de notificação obrigatória. A gente fala especialmente aqui de brucelose e tuberculose, né? Nós iniciamos, como eu falava há pouco, em torno de 4 meses e meio, uma grande atualização do nosso controle da brucelose e tuberculose no estado do Rio Grande do Norte. O que culminou agora no último dia 19 de setembro, na publicação da portaria 042/2025, que dita as regras de vacinação e controle para a brucelose dentro do estado do Rio Grande do Norte. Então, o grande ganho disso é o quê? É darmos mais autonomia para os médicos veterinários de campo, para que eles possam, acessando o nosso sistema através de um cadastro, tá? Onde aqui eu já adianto que esse cadastro, essa renovação cadastral já está disponibilizado no nosso site, então o colega pode entrar lá, pode fazer seu cadastro ou recadastramento. E em cima disso ele já pode adquirir vacina, realizar a vacina desses animais, inserir essa comunicação de vacina dentro do nosso sistema, tá? E aí ele vai ter essa permissão do trânsito para aquelas propriedades. A partir do próximo ano, propriedades que não tenham comunicação de vacina para a brucelose, elas terão seu trânsito de ingresso e de egresso bloqueado. Tá? Então o produtor ele precisará regularizar a sua situação cadastral para que ele possa ter a sua propriedade liberada novamente. Isso vai trazer mais segurança para a gente, especial quando a gente vem para toda essa matéria-prima, esse leite que serve de matéria-prima para a produção dos lácteos. Então o produtor, a partir do próximo ano,
ele pode ter acesso ao sistema? Ele já tem. Isso. Todo produtor que nós cadastramos hoje, nós chama CIDIARNE, é um sistema derivado de um sistema lá dos colegas da Agrodefesa do Estado do Goiás. Hoje, praticamente todos os países do Brasil estão utilizando o mesmo sistema. Então, a gente, quando cadastra o produtor, a propriedade, o seu rebanho, esse produtor já passa a ter um login e uma senha. Que aí ele pode emitir a sua GTA, Guia Trânsito Animal, ele pode fazer ali o levantamento de dados da sua propriedade, certo? Ele pode puxar esses dados cadastrais, emitir esse documento, depois ele vai levar para um banco para tentar uma linha de crédito com um valor mais interessante para ele. Ele vai ter acesso a um milho subsidiado de parceiros com a Conab, certo? E também participar de algumas políticas públicas, como os próprios trabalhos aqui do Senar, né? Que uma das exigências é que aquele produtor ele já busque estar cadastrado e regularizado junto ao IDIARNE para que essas informações elas se completem. Tá? E a partir do próximo ano a gente já trabalha com essa perspectiva de permitir ao produtor já cadastrado que ele faça a sua comunicação direta de declaração de animais nas etapas de maio e novembro, como também ele possa fazer a inserção ou a comunicação de mortalidade no seu plantel, como também o nascimento daqueles seus animais. Perfeito, perfeito. Então, para o produtor rural, eu acho que de uma forma racional, ele não tem por que não cuidar com a vacinação dos seus animais, né? Definitivamente. Definitivamente. E tem alguma ação educativa do IDIARNE, de conscientização da população como um todo? Porque como a gente já citou aqui no podcast, que é responsabilidade também do consumidor saber de onde vem aquele produto que ele está comendo, para ele saber se tem registro no IDIARNE, se não tem, se é proveniente de um leite cru, se não é. Enfim, essas ações educativas da população como um todo. O IDIARNE, ele tem algum projeto em mente, futuro, atual? Perfeito. Nós temos um setor de educação sanitária muito atuante, muito pujante hoje. Tem a colega Débora que está à frente desse programa, é nossa ponto focal, juntamente com a Amanda colaborando também. E elas ficam fazendo a ponte dentro de todos os programas sanitários do órgão para que a gente possa estar desenvolvendo essas atividades, né? Mas nós já fizemos sim agora uma reformulação do nosso material gráfico para divulgação da vacinação para a brucelose, tá? E toda essa nova roupagem que está se dando para o programa. Nós temos uma ação direta de palestras para produtores, para grupos formadores de opiniões. Fizemos um aqui dentro pelo próprio Senar, não é, para tratar desse mesmo tema, nas caravanas que o próprio Senar recebe aqui dentro da exposição e que também é replicada para outras exposições de estado afora. Nós temos essas ações diretas. Nós realizamos anualmente um grande seminário que é o CEDAGRO, que é onde a gente trata de toda a estrutura do IDIARNE, todas as ações do IDIARNE, tá? Voltadas para a educação sanitária, certo? Como também um acesso direto às rádios comunitárias que têm um alcance fantástico e uma receptividade muito boa por parte dos produtores que estão ali na luta com seu radinho, ouvindo ali o IDIARNE, né? E as nossas parcerias. O Senar é uma parceria como essa. A partir do momento que abre um espaço como esse para que a gente possa ter uma conversa tão rica como essa, pegando a visão e toda a experiência aqui do amigo Caio Galtieri para estar trazendo essas informações riquíssimas para a gente e a gente divulgando, tá, um pouco do nosso trabalho, como também uma parceria agora direta estabelecida com o próprio Conselho Regional de Medicina Veterinária, onde nós vamos rodar todas as regiões do estado para fazer um nivelamento com os colegas médicos e médicas veterinárias, para que nós tá levando para eles não só essas novidades dentro do programa sanitário, com a publicação da portaria e todas as suas diretrizes, como também uma capacitação para os colegas no uso do nosso sistema. Certo? Então quem já vem trabalhando vai ser uma reciclagem e para aqueles que estão chegando vão receber todas essas informações para que possam cada vez mais estar tocando o programa agora de uma forma mais autônoma, menos papel, não é? Mais automatizada e que essas informações cheguem ao IDIARNE praticamente em tempo real e a gente também já passe a comunicar com o Ministério da Agricultura e esse aí encaminhando para todo mundo. Tá, e para finalizar, eu gostaria que vocês dissessem alguma mensagem final para o nosso produtor rural ou para o consumidor sobre a vacinação, sobre essa conscientização.
Bem, o que vimos aqui nesse debate, né, Fernanda, esses números eles não vão parar, né? Assim, acho que a tendência é só crescer, né? Olha a responsabilidade do produtor e aquilo. O doutor Renato ele é bem generoso quando ele mostra tudo isso e não diz aquela palavra-chave. Tudo isso é gratuito para o produtor. Fantástico. A guia de trânsito animal, um documento que ele tem a sua valia em todo o território nacional, ele é totalmente gratuito para o produtor rural. Então, assim, não tem aquela de despesa. Lógico, vacinação, sim. Você, como eu falei anteriormente aqui, né, o seu patrimônio, você tem que investir nele. Perfeito. Então, se você não investe em sanidade, se você não previne, como que você quer lograr isso na sua atividade? Mas, assim, toda essa documentação de forma gratuita para o produtor, eu vejo que a tendência é só aumentar essas atividades, essas ações para o nosso segmento aqui no nosso estado. Assim como o cadastro de produtor, assim como o cadastro de médico veterinário, tudo isso aí também nós trazemos essa gratuidade. E eu acho que a mensagem que a gente deixa aqui, eu sempre vou levar para a minha vida como um todo, esse sucesso que tivemos com a febre aftosa, que onde o Brasil todo, não é, teve essa audácia de você, olha só, você pegar um rebanho de mais de 220 milhões de cabeças e você chancelar em dizer que essa doença não está aqui dentro, ou só o quão audacioso é isso. Mesmo com uma fronteira de mar muito grande que nós temos, mas nós temos uma fronteira seca gigantesca com países da América do Sul que não tem a mesma atenção que o Brasil tem quando se volta para esse tema da sanidade dos seus rebanhos. E mesmo assim o Brasil foi lá e mostrou que é possível. E o Rio Grande do Norte teve sua participação. Quando a gente fala dessa participação, eu digo que essa participação primordial aqui é desse compromisso e do comprometimento do produtor e do criador. Se não tiver o envolvimento do produtor, nada que a gente proponha, nada que a gente venha a executar, ele vai ter sucesso. Nenhuma ação vai ser válida. Perfeito. Então o produtor ele tem que ter a aceitação da assistência técnica. O produtor ele tem que ser bem receptivo para os órgãos de fiscalização, porque nós vamos ali com o caráter não apenas fiscalizatório, mas também de extensão rural, tá? Então a gente deixa essa mensagem aqui para o produtor, que ele siga confiando, né, nos seus agentes disseminadores de boas informações e de projetos concretos que venham a trazer benefício para o seu plantel, não é? Que ele possa estar cada vez mais melhorando geneticamente, que ele possa estar cada vez mais aumentando, quando a gente fala do seu quantitativo, e que esse sucesso que o produtor tenha dentro da sua propriedade, ela possa ser aplicada para todo o estado do Rio Grande do Norte e a gente aí buscar cada vez mais níveis elevados do controle de doenças aqui no nosso estado. Fernanda, de forma bem direta e objetiva, eu ficarei feliz quando ver o produtor de bovino adquirindo o hábito do produtor, o criador de equinos. O criador de equino, ele não cruza o seu garanhão com a égua do seu irmão, se não tiver munida do atestado que isenta o animal da anemia infecciosa equina e do morro. Perfeito. No momento que o produtor de bovino, o criador de bovino, tiver essa mesma consciência para brucelose e tuberculose, que assim é um exame, é um diagnóstico relativamente, em termos econômicos, bem mais acessível do que o de anemia infecciosa equina e morro. Eu acho que a gente vai estar no caminho certo. Perfeito. Perfeito. Muito obrigada pela presença de vocês. E é isso. Nós esperamos que esse conteúdo tenha sido útil para você. Atenção, produtor rural, veja a sua responsabilidade para com todos nós, com a saúde pública e com a sua produção. Muito obrigada e até a próxima.